Você já deve ter ouvido aquela frase que diz assim: o bom vendedor só vende o que ele compra. Isso até é verdade, desde que a gente não transforme isso em uma crença, porque senão isso limita muito a capacidade de um vendedor ou até de um departamento comercial. Vamos então dissolver essa crença limitante. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, especialista em vendas de relacionamento, que são aquelas negociações que ocorrem presencialmente. Fica comigo que eu vou fazer você se apaixonar por vendas. Se fosse verdade absoluta que um vendedor só vende o que ele compra, então estaria atrelado à capacidade financeira dele e a um estado que ele se encontra. Por exemplo, vamos dizer aqui, eu estou vendendo casamento, um vendedor de casamento, uma vendedora de casamento. Ela só poderia vender se fosse casada. Tá? Isso impediria um solteiro de vender casamento. E isso não é uma verdade. Tá? Então é diferente você comprar o que você vende, você vender o que você compra, do que você comprar a ideia do que você está vendendo, tá bom? Então assim, é óbvio que um vendedor de casamentos precisa gostar muito do ambiente onde ocorrem esses sonhos, tá? Mas de maneira alguma ele tem que ser casado. Ajuda, sem dúvida, tá? Mas não é uma verdade absoluta, ok? Então, o que um vendedor precisa fazer? Ele precisa se apaixonar pela ideia que ele está vendendo. E isso passa muito por estudar o ramo em que ele atua. Tá? Então, vem uma vocação e você se aprofunda estudando bastante. Tá? Se não tem vocação, você pode buscar essa vocação. Vocação é o chamado do coração. Né? Então você pode ir buscando o que te interessa mais. Mas eventualmente, se você vende casamento e caiu nisso por um acidente, né? Trabalhava com decoração e foi para o casamento, trabalhava com flores, com doce, com bolo, com comida e foi parar em vendas, você pode ter se apaixonado por isso, você pode ter criado um grande interesse. Paixão e interesse nesse caso aqui tem bastante relacionamento. Uma hora vira amor. Tá? Mas por enquanto a paixão, um grande interesse é suficiente. Tá? Então você começa a se interessar, começa a estudar sobre isso e vai cada vez mais acreditando na ideia. E isso que a gente quer dizer com comprar, né? Comprar a ideia. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Eu só posso vender um carro importado de mais de 100 mil reais se eu tiver dinheiro para comprar um carro desse. Não é verdade. A grande maioria das pessoas que vendem artigos de luxo, eventualmente não podem comprar esses artigos de luxo ou até não se interessam em comprar, mas gostam muito da ideia. Tá? A paixão, o amor é de quem está comprando, não de quem está vendendo. Eu quero dizer assim, um casamento que pode custar aí entre 30 e 100 mil reais, na verdade, entre 30 e não tem valor máximo, né? O sonho da pessoa não tem valor. E normalmente a gente ouve de pessoas que trabalham com casamento que elas dizem que os clientes voltam depois do tempo e dizem, foi o melhor investimento da minha vida. Não tem valor monetário uma experiência. Tá? Isso também acontece muito com viagens de incentivo, com agências de viagem, porque está relacionado à experiência e não necessariamente ao valor, ao quanto custa. Tá bom? Então é isso que a gente quer dizer com o vendedor bom, ele só vende o que ele compra. Ele compra uma ideia e ele compraria se ele pudesse ou se tivesse no contexto de vida dele. Ok? Esse é o recado para hoje. Eu sou o Ricardo Ricchini, especialista em vendas de relacionamento e tenho um segredo para contar para você. Um segredo que ninguém sabe. Aqui tem negócio.